E eu prometo que eu não vou ficar enrolando muito, tá? Porque diferente do que diz aquela música do. É Belchior? Aquela música do ano passado eu morri, mas esse ano não morro. Eu acho que esse ano eu morri de novo. Então, e já tá no fim, então eu não, a bateria tá acabando. A minha, no caso, não a do fone ou qualquer outra coisa. Mas tá, então, deixa eu só lembrar aqui que a gente tava vendo morfismos de um montão de coisa. Vimos como que eram os morfismos de anéis, que era, tinha que preservar a unidade também. Aí agora a gente vai fazer um tipo de brincadeira muito comum, que é dada uma estrutura, a gente vai olhar todos os morfismos dessa coisa para essa coisa e vai dar uma brincada com esse trem. Eu vou explicar um pouco melhor. Vocês estão me escutando? Tá dando para escutar e tá dando para ver bem? Ou tá meio porcaria demais? Ok. Tá ótimo. Beleza. Então, o, a ideia geral, mais ou menos assim, digamos que a, a filosofia por trás do que a gente vai fazer. Filosofia é uma banalização do termo que não é boa. A heurística, talvez. Aí a gente, em vez de banalizar filosofia, a gente banaliza a heurística. Mas tudo bem, o pessoal já banaliza a filosofia demais. A heurística da coisa que a gente vai fazer é a seguinte: dada uma estrutura algébrica, e aqui, claro, a gente ainda não sabe o que é estrutura algébrica, no geral, assim, mas pensando nas coisas que a gente já viu: grupo, anel, monoide, essas porcarias assim, a gente tem o direito de olhar para essa coisa aqui, ó. A gente olha para esses negócios aqui, é dado uma estrutura algébrica quem, né? Chamar de X. Mor de X para Y, para denotar os morfismos, né? X para Y. Essa notação só expressa isso. Que é explicitamente conjunto dos Fs de X em Y, tais que F é morfismo. No caso, se X e Y estão dadas, melhor colocar no plural, né? Dadas estruturas algébricas X e Y, temos direito de considerar esse negócio aqui. Todos os morfismos de um para o outro. Então, sei lá, X monoide, Y monoide, todos os morfismos de monoide. X grupo, Y grupo, todos os morfismos desse grupo para o outro. X anel e Y anel, e assim vai. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Agora, o curioso é que, geralmente, esse diabo, ele herda as algumas, né? Ele herda alguma estrutura, no sentido de que a gente consegue definir a gente consegue definir operações aqui dentro
que são relacionadas com as operações em x e y, tá? Mas principalmente no y, no caso, tá? Em geral, a gente faz assim. Por exemplo, se o y... Aliás, isso nem depende do x. Para ser morfismo, tudo bem, mas isso que eu vou fazer, nem precisaria que o x tivesse estrutura. Mas, por exemplo, se x e y são grupos, então a gente pode definir isso aqui, ó. Então, vou dizer que aqui você tem... O x nem vai fazer falta, mas a ênfase é no y. Se x e y são grupos, então a gente define isso aqui, ó. F, por exemplo, deixa eu usar um... Deixa eu colocar aqui que a operação do y é um pontinho. Eu vou definir isso aqui. A gente define uma nova operação aqui, f.gzinho, que vai ter que sair do x no y. A gente faz assim. F ponto, esse ponto diferente g calculado num certo xzinho, vai ser igual a f, opa, parênteses no lugar errado, vai ser f calculada no x, aí operação, essa operação é a que está em y aqui, vezes o g do xzinho. Em geral, essa operação, então, quando a gente faz isso, isso funciona independente do que o x tenha. Independentemente do x, né? Porque não do x, mas independentemente da estrutura do x. Porque nota aqui nessa definição, quando a gente define essa coisa aqui ponto a ponto, assim, a única coisa que a gente precisa saber é operar em y, tá? E assim, no caso do... Acho que o Guilherme... Acho que para o Guilherme é mais interessante eu mencionar isso. Isso não é diferente do que a gente faz, por exemplo, lá no começo de cálculo, no pré-cálculo, alguma coisa assim, que a gente vai multiplicar duas funções, ou somar duas funções. A gente define isso como sendo a soma das funções ponto a ponto, porque a função ela tem que estar, ela meio que é uma regra, né? Moralmente ela é uma regra definida para cada ponto do domínio. Então, para a gente fazer uma operação nova, a gente tem que decidir como que essa nova função vai funcionar em cada x. E aí a gente usa a estrutura que tem em y para definir esse negócio. Então, é isso que a gente faz. No caso, se fosse de R para R, e esse ponto fosse, sei lá, a multiplicação, no caso, aí não ia ser um grupo se o y fosse R, mas ele tem que tirar o zero. Mas a ideia seria essa, você fazer pontualmente. É a mesma coisa que tem lá. Mas o detalhe é o seguinte, aqui eu ainda não estou usando a informação, esse plural aqui.
esse grupos, não precisa, tá? Então, na verdade, essa definição, ela mostra que eu poderia fazer isso aqui, ó, y, x, podia definir essa operação, ponto, nova, em todas as funções de x para y, independente da função, independente da f ou da g, serem morfismos ou não. E aí, nesse caso, se y é grupo, por exemplo, então o yx também vai ser. Porque você vai ter a associatividade, você vai ter ponto a ponto, então a associatividade de funções no geral vai funcionar pontualmente, então funciona na função como um todo. Todo pontinho, se você pega um f de x e associa, você pega o inverso dele, você também vai ter o inverso em cada ponto, então você consegue ter a função inversa, você vai ter o elemento neutro, isso tudo vai ser grupo. Agora, o legal é que quando essa informação aqui de que x também é grupo e que f e g são morfismos, é que se a gente consegue restringir o que a gente está fazendo, que aí é diferente. Quando x também é grupo, e a gente restringe a operação ponto só aos morfismos, então isso aqui define uma operação em morxy. A operação fica, como que eu posso dizer? Vou colocar assim, ela cai dentro. Cai dentro desse trem. Por quê? A gente vai ter isso aqui, ó. Se eu pego f de x em y, que é um morfismo, de grupos no caso, e g de x em y, que também é um morfismo de grupos, a gente mostra que esse negócio aqui, então eu tenho essa informação e essa informação eu vou concluir que isso aqui é morfismo. E aí, de novo, a gente faz isso coordenada a coordenada, porque para saber que isso é morfismo, o que a gente teria que fazer? Pega essa desgraça, age ela em dois caras que moram no X, estejam fazendo isso aqui, por exemplo. Aí a gente quer mostrar que isso distribui. Só que pela definição, isso é o f do x com esse carinha. Aí essa operação acontecendo, essa aqui dentro do parênteses, isso aqui acontece em x, isso aqui do lado de fora acontece em y. Aí aqui g de x de novo, esse negocinho aqui. Agora, isso aqui. Oh, fuck, eu acho que eu vou precisar de hipótese a mais aqui, hein?
Olha só, achando que o mundo é comutativo. Ah, aqui vai ficar esse negócio aqui. Essa quebra agora aqui, ela acontece porque a gente está supondo que o F é morfismo. Aí fica esse trem aqui. De novo acontecendo em Y. Aqui quebra de novo. Olha, eu preciso supor que essa porcaria dessa multiplicação no Y é comutativa. Então, Y é um grupo abeliano. Que droga! Porque aí, sendo abeliano, a gente pode passar isso aqui para cá e colocar isso aqui e aqui. Aí isso aqui fica f de x vezes g de x, e aqui fica f de x' vezes g de x'. E aí, voltando, essa aqui vai ser a definição do f pontinho g do x, e esse aqui é o f pontinho g do x'. Então, quebrou do jeito que a gente queria. Mas, então, em situações corriqueiras, porque assim, é corriqueiro você ter comutatividade. Então, isso não é muito problema. É problema para, sei lá, pessoal tipo a Priscila, assim, que nem associatividade ela usa na vida dela, mas para pessoas. Não, isso é muito discutível, mas tá. Ah, então, assim, esse exemplo é que a ideia em geral é que a gente pode pegar, então, estruturas. A gente pode olhar todas as. É frequente a gente poder olhar todos os morfismos entre duas estruturas, e isso dá para a gente uma nova estrutura, tá? Morfismos de x em y. Isso dá um outro negócio. Então, você olha os morfismos entre todos os grupos, você consegue, entre dois grupos fixados, você olha todos, você tem um novo grupo, se pelo menos uh, um deles for abeliano por essa construção que eu fiz. Do contradomínio for, no caso. Mas, e aí, por que eu tô falando isso? É porque eu procuro sempre definir as coisas e trazer as definições do jeito mais, como fala, imprevisível possível. E aí, assim, um, um dos jeitos, uma das coisas que dá pra gente fazer emergir, assim, no susto, usando essas construções todas nada a ver, é a ideia de. Peraí, eu tô tentando filtrar informação. Como eu faço isso aqui? Tá, essencialmente Eu acho que só vou mencionar, não cabe gastar muito tempo com isso. É mais interessante para esse seminário falar de outras coisas, mas ainda dentro desse exemplo, mas em particular, uma coisa que é curiosa sobre esse tipo de coisa que a gente está mexendo é que se você tiver o x um é um grupo abeliano, tá? X é um grupo abeliano, então ele é um grupo que é comutativo, tá?
Então, esse end... Opa, eu não defini o que é o end, mas... Se a gente fizer os morfismos de G para G, isso aqui vai ser um grupo abeliano. Opa! É um grupo abeliano. Ok, é um grupo abeliano. Com aquela operação definida pontualmente. Que você pega, só para reescrever, né? Você pega FG, morfismos do grupo G para o grupo G, e é isso. Você monta um novo morfismo que em cada xzinho do Gzão faz isso aqui. Dá um grupo abeliano, tá? É a mesma coisa, se tiver muito abstrato, pensa que G é igual a R e a operação ponto é igual a soma, tá? De números reais, que é dar um grupo abeliano. Então, se você olha todas as funções de R em R que são morfismos de grupos, você e aí você define, vou trocar aqui momentaneamente, uma soma de funções que faz isso aqui. A soma vai ser comutativa também, vai ter elemento e coisa, então vai ser tudo bonitinho, vai ser um grupo abeliano. O curioso vem agora. É que esse negócio, mesmo quando... Aliás, eu não estou bem hoje. X igual a G. Pronto. O curioso é que morfismo de esse negócio, esse grupo, na verdade ele é um anel. Mesmo quando o grupo abeliano ele não tem uma multiplicação. Esse negócio aqui, ele tem uma estrutura de anel natural quando você coloca essa operação feita pontualmente aqui. O problema é que vai ser uma estrutura de anel não comutativa, ou seja, a multiplicação dele não vai ser comutativa. Mas esse é um anel que surge naturalmente na natureza. Tá? Em geral, o pessoal denota esse negócio. Tem outras notações, mas uma comum é essa. End de G. Esse end é porque o pessoal gosta de chamar de endomorfismo quando você tem um morfismo que sai de um lugar e vai para o mesmo lugar. No caso, um morfismo de G para G é um endomorfismo. Se você tiver dois anéis, você tem o mesmo anel, A e A. Um morfismo de A para A é um endomorfismo. Tá? É só nomenclatura. O pessoal chama assim. Estou igual o Sasha já. Mas não, é um anel, tá? Que eu estava mencionando. Mas com que operação, né? Então, é assim, é meio surpreendente que no caso a composição funciona como uma multiplicação nesse caso. Então, só recolocando a receita aqui, você tem um grupo abeliano, então vou colocar assim, o maisinho, que é a operação, e aí o elemento neutro dele aqui. Tem esse negócio aqui. Aí se você define naquele end
que é a família de todos os endomorfismos de G para G, né? Endomorfismos de G. Tem essa operação que a gente já mostrou que ela é razoável. Pega duas funções aqui, dois morfismos, e manda no morfismo da soma ponto a ponto. Isso é uma operação que vai ser a nossa operação, é a operação de mais do anel, que torna ele um grupo abeliano. Deixa eu colocar desse lado aqui. E a outra a composição vai ser a multiplicação. Você pega um F e um G aqui e manda no F bola G. A gente já viu que, como fala, composição de morfismos, de magmas, aquelas coisas, mas em geral o mesmo truque sempre vale. Composição de morfismo é morfismo, então isso aqui é uma operação bem definida. Ela não vai ser comutativa, em geral, porque você, sei lá, você calça a meia, depois calça o sapato. Se você calçar o sapato e depois calçar a meia, é uma coisa completamente, o resultado é completamente diferente. Então aquele vídeo do Chaves que o Thiago postou esses dias no Twitter, lá do Chapolin, na verdade. O pai do cara fala assim, o cara fala, meu pai, todo dia ele montava em seu cavalo e colocava espingarda nas costas. Mas aí um dia ele montou na espingarda e colocou o cavalo nas costas. E aí morreu. Então os resultados podem ser bem diferentes. Da composição. Eu sei, a Priscila deve estar me odiando agora. Mas, no mínimo ela. As outras pessoas não sei. Mas o curioso é que a composição, que é uma coisa que existe num contexto geral, ela é compatível com essa operação de soma. Isso aqui é muito interessante. Assim, se você fizer a F composta com uma G mais um Hzinho, nesse contexto, isso aqui vai ser a mesma coisa que a F bola G mais a F bola H. Justamente porque a F é morfismo, então quando você aplicar nesse negócio, ele vai quebrar. E na outra direção também. E você tem a identidade, que é neutra para a composição. Então, o negócio funciona como um anel assim muito doido. E assim, para ver como isso aqui é natural, pessoal, matrizes. A matriz que a gente aprende no ensino médio. Eu só estou falando desse exemplo mais pelo Guilherme, tá? Fabiola e Priscila, não se preocupem. Matrizes são meio que proibidas. Ah, não, matrizes são para isso. Isso aqui é só para dar uma ideia. Você pode pensar a soma das matrizes, ela é toda bonitinha, quase como a soma nos reais, né? Porque você está somando em várias coordenadas, então ela funciona bonitinha como se fosse essa operação aqui. Aí, por que a multiplicação de matrizes é tão escrota, né? Por que ela não é comutativa e tal? Porque secretamente a multiplicação de matrizes ela tem a ver com composição de certos endomorfismos. Secretamente, quando você está multiplicando duas matrizes, o que você está fazendo na verdade, você está compondo dois morfismos entre módulos. E aí, como não tem por que composição ser, como fala, comutativa, a multiplicação não vai ser. Tá? Então, é uma coisa aparentemente assim
Poxa, tá falando de umas coisas aí que. Mas assim, é um cenário que aparece muito, tá? Aparece mais do que devia, na verdade. Mas aparece. Mas, enfim, isso é só uma digressão, tá? Em particular, se a gente sabe desse negócio, então só para fazer uma observação, a gente tinha, eu até mencionei agorinha, um, um A módulo. Quando esse A aqui é um anel, mas aí anel comutativo, bonitinho, tá? Um A módulo, M, tá? Então isso aqui é o que, né? É essencial. Lembrando que isso aqui era. M era um grupo abeliano. Quando a gente falava, tem um módulo, tem um espaço vetorial, você tem M um grupo abeliano, então tem uma soma aqui. E aí você tem uma coisa dessa forma aqui, A cartesiano M em M, que no fundo está multiplicando os elementos do seu grupo abeliano M por esses caras aqui. Você pode pensar em M como sendo vetores, esse anel A como sendo escalares, e aí o que você está fazendo é multiplicar os seus vetores por escalares do mesmo jeito que você faz em geometria analítica. Então, ou no plano que seja, mas isso aqui é a mesma coisa, é um espaço vetorial sobre um anel. Espaço vetorial é geometria analítica generalizada. Tá, por que eu mencionei isso? Eu tinha falado antes que em algum momento eu dei esse exemplo que se você, não sei se vocês lembram, provavelmente não, porque nem eu lembro. Se você tem, eu falei que se você tinha um grupo que agia num conjunto, aqui você tinha uma ação, isso aqui era moralmente a mesma coisa que você ter um morfismo desse grupo para o grupo das permutações. Então, uma ação de grupos é a mesma coisa que um morfismo de grupos, mas desse grupo que está fazendo a ação no grupo das permutações do X. E aí, nesse caso, a coisa ainda é a mesma coisa, é análoga, porque no fundo isso aqui é uma ação do anel, né? A multiplicação é o anel agindo no grupo abeliano. Então, a módulo, quando você pensa nele como sendo uma ação desse anel nesse negócio, é moralmente a mesma coisa que você ter um morfismo de anéis. Só que agora ele vai do anel A no anel que a gente já sabe que é anel end de M. Porque M é grupo abeliano, então ele é um anel bonitinho e tal. Então, você ter um módulo é a mesma coisa que você ter um morfismo desse cara para esse cara aqui, morfismo de anéis. É útil saber disso? Eventualmente. Eu sei dar exemplos de onde isso é útil? Agora não. Mas, sei lá, eu acho um paralelo bonito, Dennis. Mas, enfim, deixa eu beber. O mais interessante pra gente, na verdade, aqui, é a gente observar o fenômeno que aconteceu aqui, ó. E é um prelúdio de que a gente vai ver muito, muito, muito em breve.
a gente, eu mencionei que, independente do que o x é, a gente sempre consegue dar uma certa estrutura algébrica para esse negócio. Aí eu peguei um subconjunto desse trem, aqui, então esse cara mora aqui dentro, e usando as operações que existem aqui, qualquer coisa que eu pegava aqui dentro e operava como se morassem aqui, o resultado dessa operação caía aqui dentro ainda. Então veja, se aqui as operações, se eu opero 3 coisas que moram nesse ambiente maior, deixa eu fazer um desenho. Se eu pego quaisquer 3 coisas que moram aqui, e aí a operação, se eu faço esse, fazer assim, esse, assim. Esse é a mesma coisa que eu fiz fazer com parênteses na ordem trocada, e isso vale para qualquer coisa nesse desenho maior. Então, certamente vai valer para as coisas que estão aqui. Então, se você sabe que dados quaisquer caras que você opera aqui, se você opera eles, o resultado ainda mora aqui dentro e não sai, então é claro que se você fizer a operação de 3, como aqui já era associativo, aqui também vai ser. Se aqui fora for comutativo, aqui também vai ser. Então, meio que isso aqui é um prelúdio do negócio que a gente costuma chamar de subestrutura. Você tem um subconjunto menor num conjunto maior, e se você faz as brincadeiras no menor do jeito que você faz no maior, as coisas não escapam. Tá? Assim, exemplos disso, ó, os naturais dentro dos inteiros. A soma quando a gente olha os naturais dentro dos inteiros, a soma que a gente faz aqui é a mesma que a gente faria aqui. Então, esse cara é uma subestrutura do Z. A questão é que subestrutura. Tá? Porque o Z, com a soma, ele é um grupo. Então, todo elemento tem um inverso. Mas vejam que esse ter um inverso não é o tipo de coisa que depende simplesmente de você operar 2 coisas. É uma informação um pouco mais forte. Então, esse cara, ele vai ser uma subestrutura do Z, mas não como grupo. Ele vai ser um submonoide. Ele vai ser um submonoide do Z. Então, a gente esquece que o Z é um grupo. E aí, olha, por sua vez, o Z, que está contido dentro dos racionais, ele é a multiplicação dos inteiros. A gente faz do mesmo jeito que a gente faria pensando nele como um número racional. Então, aí meio que você já está vendo que e todo cara tem inverso, assim como aqui, inverso aditivo. Então, esse cara vai ser um subgrupo do Q. Mas também mas a multiplicação também funciona igual. Então, esse cara é um subanel. Mas veja, esse aqui é um corpo. Aqui você tem inversos multiplicativos, aqui não. Então, ele é subestrutura, mas você sempre tem que tomar cuidado com essas questões de existência. Mas isso é onde a gente vai chegar. Então, isso é só um exemplo que surge naturalmente. Assim. E a gente já tinha visto antes, quando eu tinha x, o conjunto de todas as funções do x para o x, isso aqui é um monoide, e aí eu olho as bijeções de x para x, que é um grupo, mas também é um monoide. Esse cara está aqui dentro, e as operações que são feitas aqui são as mesmas que seriam feitas se eu olhasse os caras que moram aqui como sendo coisas que moram aqui. Então, tudo que vale lá fora, mas no sentido operacional, não de existência, vale no de dentro. Então, composição de função é associativa. Beleza, composição de bijeção também é.
Ah, você compõe com a identidade da identidade. Ótimo, beleza. Então, isso é coisa que a gente vai chegar, tá? Mas, ok, só para então analisar, isso é provavelmente o que a gente vai ver no próximo, mas aí só para finalizar esses milhões de tipos de morfismos que a gente já viu, tá? Que a gente viu, então, só para lembrar, né? A gente viu o morfismo de magma, que é quando você tem isso aqui, o magma só tem uma operação, então ele só precisa preservar isso aqui. A gente viu morfismos de magma com unidade, que além dessa condição, também satisfaz o f do 1, sei lá, do domínio igual ao 1 do contradomínio. A gente viu os morfismos de grupos, que é exatamente a mesma coisa, que é mesma coisa, peraí, eu não sei fazer esses negócios. Morfismo de grupos satisfaz essas duas coisas aqui, só que por ser um grupo e todo cara ter um simétrico, o morfismo de grupo, que a princípio deveria ser um morfismo daquela operação e também um morfismo da unidade, basta que ele seja isso aqui. Então, se você tem isso aqui, você vai ter essas duas coisas, mas essas duas coisas sempre valem no morfismo de grupos. Daí, por fim, a gente viu os morfismos de anéis, que aí, como a gente tem duas operações, ele tem que respeitar a operação do grupo, tem que respeitar a multiplicação do monoide multiplicativo, porque o anel tem duas estruturas, né? Ele é tanto um grupo quanto um monoide, só que com operações diferentes. E sendo um monoide, ele tem unidade. Então ele tem que mandar a unidade da multiplicação na unidade da multiplicação do outro. A gente viu todas essas coisas aqui, só que tem um outro tipo de estrutura que a gente não viu. Melhor, que a gente viu estrutura, mas a gente não viu o que é o morfismo entre elas. Que são justamente esses caras aqui, ó, os módulos. Então, ó, vamos pensar. Eu tenho aqui, fixa o anel A. Aí eu tenho um A módulo M, e aí eu tenho um A módulo N. Nesse camarada, o que a gente consegue fazer, o que a gente sabe fazer é somar coisas que estão em M. Então eu sei dizer o que é M mais M'. Aqui eu sei dizer o que é N mais N'. Eu vou colocar assim, ó. Essa soma está acontecendo aqui, essa soma está acontecendo aqui. Então, é claro que um morfismo, se eu quiser, o que deveria ser um morfismo de módulos, teria que fazer isso aqui, em particular, f de m mais m', ele tem que ser compatível com essas operações, para seguir a filosofia do que a gente estava fazendo.
Só que num módulo a gente também sabe multiplicar por escalares que moram no anel. Então, aqui a gente sabe fazer o que significam alfa vezes m, onde essa multiplicação está acontecendo em m, digamos. E aqui eu sei o que significa fazer o mesmo alfa, possivelmente, vezes um mzinho, tá? Porque o A é o mesmo. O A é o mesmo anel. Eu estou com esse anel A fixado, tá? Então, a gente tem que saber o que a F vai dizer com respeito a isso. Se a gente vai com muita sede ao pote, a gente vai falar, então isso aqui tem que ser F de alfa, F de M. A gente vai com sede ao pote falando, é igual em anel. Só distribuir assim. Só que veja, o alfa é uma coisa que mora em A. A princípio, o A não mora no M. O M é como se é aquela metáfora que eu tinha feito. O M é uma panela de brigadeiro e o A é uma colher de pau que eu uso para mexer esse brigadeiro, que eu estou bagunçando as coisas lá dentro. Então, essa colher de pau ela não faz parte desse mundo do brigadeiro aqui. Então, essa função f do m para o n, que é o que eu gostaria que seja um morfismo, ela não tem que saber o que é o f do alfa, porque o alfa não mora no domínio dela. Ela sabe o que é o f do m. Então, isso aqui não pode. Mas, aí que tá. A multiplicação, tanto em m quanto em n, sabem quem é alfa. Então, é isso aqui que a gente pede, que seja compatível nesse sentido. Que às vezes parece estranho quando a pessoa, sei lá, às vezes viu o anel antes de ver a álgebra linear, que pode acontecer, ou vê a álgebra linear, e aí quando vê anel não entende por que pede que o negócio entre aqui. Mas aí é isso que precisa acontecer para que uma função entre m e n, nesse contexto, seja um morfismo de módulos. E é importante ter esse cara fixado, a módulos. Que alguns lugares chamam de transformação linear ou alinear, pelo fenômeno que acontece quando você está em álgebra linear, que é esse aqui, que eu vou mencionar brevemente. Então, cara, são 6,55, tá? Tudo bem. Pensa, por exemplo, em pensar aqui, R vai ser o meu M e R também vai ser o meu N. Então, o R vai ser R vai ser ao mesmo tempo o anel que multiplica, quanto o ambiente onde a coisa está sendo multiplicada. Eu estou pensando na reta como um espaço vetorial, ou como um módulo, como uma retinha, onde eu pego dois números e multiplico. Só que aí eu penso agora que um dos números é um vetor e o outro é um escalar. Se para você foi importante pensar nisso num aspecto geométrico, pensa que você está olhando só para esse eixozinho aqui. Então as coisas não estão saindo do lugar. De novo, isso aqui é um spoiler de subestrutura, mas tudo bem. Aqui. Tá. Então, você pega f de R em R, uma transformação linear, um negócio R linear,
você vai ter que a f de, vai ter que acontecer isso, né? F de x mais x' vai ter que ser igual a f de x mais f de x', em particular a f de alfa vezes um x vai ter que ser igual a alfa vezes f de x'. Agora, olha que legal. Suponha que você tem um negócio, uma função R linear assim. Então ela satisfaz isso. Para x igual a 1, fixa x igual a 1. Pega alfa pertencente a R, número real favorito, né? Então, quando você fizer f de alfa vezes f de alfa, isso é a mesma coisa que f de alfa vezes 1. Só que esse trem aqui, ele é linear, e aqui eu estou vendo esse cara como escalar. Então, sai o escalar, fica f de 1. Esse alfa é qualquer. E esse F1 aqui, a princípio, não sei, ele é livre. A gente tem, de certa forma, liberdade para definir. Então, meio que essa linha banal de informação diz para a gente é que um mapa R linear de R para R, na verdade, consiste em você fazer o seguinte: você escolhe quem vai ser o seu F de 1. Então, escolhe um F de 1 que pertence a R. Por exemplo, sei lá, 5. E aí, uma vez que você escolheu esse cara, a sua função, o seu morfismo R linear, ele está completamente determinado. Porque ele vai ter que simplesmente pegar qualquer outro número real que você quiser, aqui eu chamei de alfa, e o resultado vai ser você pegar esse alfa e multiplicar por 5. Então, isso aqui é um mapa R linear, é um mapa R linear de R para R. Consiste na multiplicação do número real por alguma constante. E qual é o gráfico dessa porcaria? O gráfico dessa porcaria é uma reta, passa pela origem. Daí é o linear. Tá? Se você pensar agora em R2, R3, R4, essas coisas, os planos os gráficos vão ser como se fossem planos, coisas assim, que são lineares em certo sentido também, moralmente falando. E essa, diria, uma das motivações do nome, tá? E assim, tem muita coisa escondida nesse exemplo que aparentemente parece trivial aqui, ó. Só para citar algumas. Ah, coisas com nome complicado. Propriedade universal da base de um espaço vetorial. Eu estou usando aqui a Isso aqui, de certa forma, mostra também que quando você faz um jeito completamente difícil de falar isso, é você falar isso aqui, ó. Os endomorfismos, no caso de espaços R lineares. Mas, enfim, de R é isomorfo a R. Assim, tem muita coisa escondida nesses exemplos que parecem banais. Mas a gente chega lá. Mas assim, essencialmente, só queria fechar falando sobre o que é morfismo de módulo, porque que são chamados de transformações alineares também, funções alineares. Eu acho que isso aqui dá um bom exemplo do porquê chama de linear. E tá bom. Na semana que vem a gente entra em subestruturas, finalmente. Mas é isso, podem badernar agora.
Ué, oi? Não, é que eu fiquei de repente preocupado que eu tivesse ficado sem áudio, mas acho que não. Eu esqueço que o meu vídeo só aparece na gravação do OBS. E aí eu fico fazendo umas caretas aqui. E vocês não estão vendo. Sim, sim, mas eu esqueço. Na gravação fica assim, né? Ó. Eu deixo ela assim. É, não sei, é. E eu acho que colocar a. Transmitir a imagem também é deixar mais pesado o seminário. Assim, pra banda da conexão. Interneticamente falando. Bom, mas. Dado silêncio, acho que isso é um sinal de que sextou, né? Ou pelo menos é o que a gente gostaria. Hum, hum. Porque a associatividade é tão natural, né? Para o seu ferramental. Peraí, eu acho que. Eu não lembro se eu. De fato, não tem. Uma coisa não tem a ver com a outra, de fato. Ó, vamos ver essa aqui. Eu não sei agora se funciona só para esse caso, mas. Vamos pegar natural. Eu vou colocar em linguagem humana, né? Em vez de ômega, eu vou colocar naturais. Em naturais. Naturais, a operação vai ser a projeção na primeira coordenada. Aqui devia ser zeroésima coordenada, né? Eu sou inconsistente. Aqui tem que ser zero. Isso é associativo de modo geral? Não, só para esse caso que é.
É que aqui, no caso, a operação seria isso aqui, ó. Operação um M operado com um N. Isso. Isso aqui vai ser só o M. Ah, é que eu olhei rápido, eu falei, ah, aqui deu associativo. Mas é só porque. Ah, não, mas espera. É em geral, né? É, ó, se eu faço M operado com N operado com P. MN, não, tem que ser com O. MNO. Isso aqui vai ser M operado com N, né? Porque aqui pega só o primeiro. E aqui vai pegar esse aqui. Ah, não. Esquece. Se eu faço agora aqui assim, operado com O, isso aqui vai ser o M. Ah, não. Deu. Isso. Pera. Ué, mas como tá. Ah, fuck, tá, entendi. É. Ah, que. É o tipo de coisa que alguém já deve ter perguntado no Stack Exchange. Não é possível. Hum. Hum. Ah, pera aí, só pra. Então é commutative e não associativo. Comutativo e não associativo. Que desgraça, tem uma resposta aqui boa. Ah, eu dei o print. Vou colocar aqui. Exatamente. Pedra, papel, tesoura. Vai se lascar, né? Olha só, quem diria, hein? Ah, eu nunca ia. Esse negócio tem que estar com uma. Tem que estar com uma. Como assim só tem 3 upvotes essa resposta? Não, tem que ter mais um. Ó, não, ó, e 13 já, assim, essa que eu achei, essa pergunta foi fechada como duplicada, porque já tem 13 perguntas análogas. Mas ó, tem outra aqui, ó, a operação que manda o XY no XY mais um. É porque aqui né, ó, a multiplicação em R mesmo. Esse é o tipo de exercício, sei lá, que tem.
tem que ter que é bom ter em livros introdutórios de álgebra, né? Assim, uou. Não, mas eu ainda tô em choque com esse pedra, papel, tesoura. Mas tá. Sim. Mas tá, eu acho que não há nada mais, então. Então vou encerrar a gravação e daqui a pouco